Resumo. É Halloween e Elisa nem consegue esperar um semestre inteiro antes de causar problemas. Aviso: violência perto do final do capítulo. Com Elisa. Você já deve esperar por isso. Capítulo 4. No dia seguinte, Elisa se encontra no salão principal e, com um ar de superioridade, senta-se na cadeira que antes pertencia a Malfoy, já que o loiro e sua turma haviam sido relegados a lugares mais baixos quando Elisa reivindicou seu lugar como líder da turma. É claro que a política do primeiro ano na Sonserina era basicamente um aquecimento em comparação com o que realmente acontecia dentro da casa. Cada ano tinha sua própria pequena corte, composta por um líder e os melhores dos melhores, ou uma corte, por assim dizer, o lugar que Elisa acabará de usurpar ontem. A partir daí, havia uma corte dos alunos do primeiro e da segunda série e outra dos alunos do terceiro ano. A corte do terceiro ano tinha a obrigação de governar os alunos do primeiro e segundo ano, geralmente sob a direção da corte dos alunos do sétimo ano, o rei, ou a rainha, que cuidava do resto da Sonserina. Era complicado, sim, mas Elisa não conseguia imaginar o quão entediada ficaria em uma das outras casas sem isso. Elisa começou a encher seu prato com morangos e olhou para cima quando alguém pigarreou ao seu lado. Com licença, este lugar está vago? Perguntou um garoto de cabelos castanhos claros e olhos azuis impressionantes ao lado dela. Elisa olhou para ele e para o amigo antes de dar de ombros elegantemente e colocar um morango na boca. Aceitando a resposta como ela era, os dois garotos se sentaram nos lugares vazios ao lado dela. Eu sou Theodore Nott, herdeiro da casa de Nott. E eu sou Blaise Zabini, herdeiro da casa Zabini. É um prazer conhecê-la, apresentou-se o outro rapaz com um sorriso encantador. Elisa ergueu as sobrancelhas em resposta, aguardando calmamente que os dois dessem o primeiro passo. Vou direto ao ponto, porque você parece ser alguém que não gosta de rodeios, disse Nott, continuando quando Elisa assentiu com a cabeça em concordância. Ela gostava de jogos de poder, mas não às 8 da manhã, quando tudo o que queria era terminar o café da manhã. Queremos nos aliar a vocês, é óbvio quem detém o poder aqui e não é Malfoy. Meu pai vai saber disso, zombou Zabini, imitando o garoto de forma quase perfeita. Elisa sentiu seus lábios se contraírem levemente antes de voltar a observar o garoto Nott. Por que eu deveria deixar você entrar na minha corte? Questionou Elisa, estendendo a mão para pegar outro morango. Por que não? Nott respondeu imediatamente com um sorriso. Essa não é a resposta mais animadora, comentou Elisa secamente. Ela não se incomodaria com a maioria das pessoas, ovelhas tediosas e irritantes, mas esses dois pareciam diferentes. O instinto de Elisa gritava para que ela os mantivesse por perto, e até então, seu instinto nunca a havia enganado. Era raro Elisa agir por impulso, mas neste caso, por que não? Bem-vindos ao tribunal, disse Elisa, e sentiu-se sorrindo enquanto os outros dois rapazes visivelmente se encolheram de alívio. Que nosso reinado seja longo, acrescentou Zabini com um sorriso irônico, e Elisa riu antes de comer seu último morango. Que seu reinado seja longo e duradouro. Elisa ficou surpresa com a rapidez com que o mês de outubro passou, mas imaginou que entre manter um olhar atento sobre Malfoy e sua possível tomada de poder, e tentar ler praticamente todos os livros da biblioteca, além de seus trabalhos escolares, ela havia se mantido ocupada. Não era apenas sua sede insaciável de conhecimento que a mantinha ocupada, pensou ela, olhando para Nott e Zabini ao seu lado. Agora ela tinha obrigações para com sua corte. Não era lá grande coisa, ponderou Elisa enquanto o professor Flitwick fazia a chamada. No momento, eram apenas os três, mas Elisa sabia que mesmo assim, já formavam uma equipe perigosa. Nott e Zabini não só detinham grande influência política como herdeiros de casas poderosas, como, quanto mais os conhecia, mais percebia a sorte que tivera por eles terem se aliado a ela, mesmo que detestasse depender de tal noção como sorte. Nott era um rapaz sério, quieto, mas definitivamente não discreto, e enquanto ele e Elisa conversavam sobre seus planos, ela percebeu que ele tinha a mente de um brilhante estrategista. A própria Elisa ainda não o havia vencido em uma partida de xadrez. Ela descobriu que ele morava com o avô e que evidentemente não era feliz lá, mas Elisa não insistiu. Se Nott sentisse vontade de se abrir, ele viria até ela no momento certo. O rapaz era confiante, mas ninguém podia negar que ele era reservado, quase intimidantemente. Ele era muito parecido com ela nesse aspecto. Zabini, por outro lado, embora ainda implacável na política, trabalhava a partir de uma perspectiva completamente diferente.
Zabini sabia como as pessoas funcionavam. Ele era aberto e carismático, e pelo menos parte da simpatia que demonstrava não era fingida. Mas tinha um jeito especial com as palavras que fazia as pessoas revelarem seus maiores segredos. Era realmente fascinante de se observar. Ele não era tão reservado quanto Nott e sentia grande prazer em levar Elisa ao limite. Seja com contato físico casual ou com o fluxo interminável de trocadilhos ridículos que não conseguia evitar. Ela não se importava com a presença dele, nem a de Nott. Na verdade, ela poderia até dizer que estavam a caminho de se tornarem amigos. Não se esqueçam daquele movimento de pulso que estávamos praticando, disse Flitwick com a voz trêmula da frente da sala, arrancando Elisa de seus devaneios. Ela trocou um olhar irônico com Zabini enquanto o professor continuava a instruir a turma sobre um feitiço que Elisa conseguia executar desde os 6 anos de idade. A julgar pela expressão entediada no rosto de Nott, ou será que ele estava dormindo? E pelos rabiscos de Zabini. Algo que lembrava muito Malfoy sendo afogado pela lula gigante. Eles compartilhavam do mesmo sentimento. Assim que Flitwick deu o sinal verde, os alunos da Grifinória começaram a fazer os testes de elenco freneticamente. Foi divertido observá-los atrapalhados por um tempo, mas Elisa logo se cansou de presenciar a estupidez deles. Principalmente quando ouviu aquela garota Granger começar mais um discurso tedioso. Elisa pegou sua varinha e olhou desinteressadamente para a pena. Uma pena deveria representar um desafio para ela? Era ridículo, na verdade. Vingar de um Leviosa, disse ela com um movimento casual da varinha, sorrindo enquanto a magia a percorria. Ela tinha certeza de que a sensação de conjurar nunca perderia a graça. Ela levitou a pena no ar à sua frente, fazendo-a dançar em círculos. Deu um sorriso discreto enquanto levitava a pena em direção a Nott, que dormia, e a fazia cócegas sob seu nariz. O garoto deu um pulo, quase caindo da cadeira, e Zabini caiu na gargalhada antes que Elisa movesse a varinha novamente e a própria pena de Zabini o atingisse no rosto. Os dois garotos se viraram para olhá-la com um olhar de traição idêntico, o que fez Elisa rir baixinho. Por quê? Perguntou Nott cansada, e gemeu quando Elisa simplesmente deu de ombros sorrindo. Ótimo, senhorita Potter. 10 pontos para a Sonserina. Elisa aceitou os pontos com um sorriso humilde enquanto levava as penas de volta para sua mesa. E quando a pena de Malfoy pegou fogo devido à sua fúria ao conjurar um feitiço, Elisa não riu do seu fracasso. Em vez disso, ofereceu-se educadamente para ajudá-lo com seu trabalho de feitiço medíocre. Elisa não sabia exatamente o tom de vermelho que ele havia adquirido, mas, no mínimo, era satisfatório de se ver. Mais tarde naquele dia, todos começaram a se dirigir ao salão principal para o banquete de Halloween. Ela sabia que uma parte dela deveria estar triste. Afinal, 11 anos atrás, naquele mesmo dia, seus pais haviam morrido, salvando sua vida, mas Elisa se sentia distante. Ela ouvia histórias sobre James e Lily Potter e ainda os via como estranhos. Elisa passou a maior parte da vida desejando ter uma família, mas a cada oportunidade perdida, ela se dava conta de que só teria a si mesma. James e Lily Potter não fizeram nada para mudar essa dura verdade. Elisa sentou-se em seu lugar à mesa, ladeada por Nott e Zabini, observando a decoração de gosto duvidoso. Morcegos vivos voavam pelo salão e abóboras flutuantes pendiam do teto, em meio às usuais velas flutuantes. Ela estava decididamente desapontada. Eu não imaginava que bruxos comemorassem o Halloween, disse Elisa, franzindo o nariz enquanto os fantasmas chegavam para se juntar às festividades. Você não sabe, disse Zabini, piscando incrédulo e olhando para ela. Orfanato trouxa, lembra? Respondeu Elisa, voltando a encher o prato. E como eles tinham recebido bem a notícia de que Elisa fora jogada num orfanato trouxa e lutara dia após dia para sobreviver. Zabini a encarou por alguns instantes antes de se virar para Nott, gesticulando freneticamente na direção de Elisa. Explique para ela, ele sibilou. E Elisa deixou escapar um pequeno sorriso divertido enquanto Nott gemia como se Zabini tivesse acabado de lhe pedir para sustentar o próprio céu. A maioria dos bruxos não faz isso, na verdade o Halloween é uma tradição recente que, o que Nott ia explicar foi interrompido quando Quirrell entrou correndo no corredor. Troll, ele lamentou enquanto corria pelo corredor. Troll nas masmorras. Achei que você deveria saber, disse ele, ofegante, antes de desmaiar imediatamente. A calmaria durou aproximadamente 5 segundos antes que o salão se enchesse de pânico. O alvoroço só cessou quando Dumbledore elevou a voz.
Prefeitos, levem suas casas de volta aos dormitórios imediatamente, ordenou ele, enquanto todos se apressavam para atender às suas exigências. Sentem-se, ordenou Elisa, enquanto seus colegas de turma se apressavam em obedecer. Todos a olharam com expressões de confusão, até mesmo Nott e Zabine, que ela imaginava serem mais espertos que o resto da turma. Não vamos para os nossos dormitórios, que ficam nas masmorras, enquanto houver um trasgo à solta, explicou Elisa, examinando o corredor com atenção, à procura de qualquer sinal de competência. Os outros pareceram se acalmar então, até mesmo Malfoy acatou suas ordens. Pelo menos, quando importava, eles a obedeciam. Foi nesse momento que Lucian Bolle se aproximou dela com passos pesados. Não era exatamente o sinal de competência que ela buscava, mas ainda assim era alguém de status superior ao dela. O que você pensa que está fazendo, Potter? O diretor disse para irmos aos nossos dormitórios. Nossos dormitórios que ficam nas masmorras? Elisa perguntou lentamente, observando o horror se estampar no rosto de Bolle. Ele logo saiu correndo para relatar sua recém-descoberta revelação ao rei da Sonserina deste ano, Rowley. Pouco depois, toda a mesa da Sonserina voltou a se sentar, imóvel diante do caos. O que vocês estão fazendo? Snap sibilou furiosamente para eles enquanto se separava do outro professor. Nossos aposentos comunais ficam nas masmorras, senhor, disse Rowley em nome de todos. Snap pareceu não saber o que fazer com aquela informação e ficou parado, sem fazer nada, por alguns instantes antes de assentir. Fiquem aqui, mantenham os alunos mais novos o mais longe possível da porta enquanto os professores estiverem fora, ordenou ele, virando-se para encarar Elisa como se ela fosse a causa de toda aquela confusão, e saiu do salão com a capa esvoaçando atrás de si. Então Halloween? Perguntou Elisa, voltando-se para Nott, que soltou uma risadinha enquanto explicava. Como eu estava dizendo, o Halloween é um conceito mais recente. Os bruxos nunca celebraram esse feriado trouxa, em vez disso celebrávamos o Samhain. Você segue a roda do ano? Perguntou Elisa, curiosa. Nott piscou, surpresa, antes de assentir. Não oficialmente. Samhain sempre foi celebrado, assim como Yule por todas as famílias. Enquanto dias menos importantes como Beltane e Imbolc geralmente eram celebrados por famílias com inclinações mais sombrias, os tradicionalistas. Vendo Elisa concordar com a cabeça, Nott continuou. Os rituais nos proporcionavam uma conexão mais profunda com a nossa magia. Eram revigorantes e uma forma de agradecer à Senhora Magia, que garantia o nosso poder. Mas e depois? Perguntou Elisa, porque era evidente que esse não era o caso agora, especialmente se ela nem sequer conseguia encontrar informações sobre isso. Mas aí os nascidos trouxas começaram a se sentir desconfortáveis com nossos rituais, a maioria deles firmemente cristãos e preconceituosos contra a magia de sangue, e isso começou a causar tensões. Os rituais se tornaram eventos mais silenciosos do que antes, alguns até foram proibidos, mas as coisas ainda estavam bem. Nott fez uma pausa, parecendo um pouco desconfortável. Mas então o Lorde das Trevas começou a ascender e a guerra passou a ser vista como luz contra trevas. Era mais fácil demonizar as trevas à medida que o Lorde das Trevas lentamente enlouquecia. Você não pode dizer isso, Nott, disse Malfoy asperamente, surpreendendo a todos ao entrar na conversa. Todos nós sabemos que é verdade, Malfoy. O bruxo no final da guerra não era o mesmo das histórias do meu avô, respondeu Nott asperamente. Interessante. Elisa teria que questionar isso mais tarde. Em vez disso, pigarreou e fez um gesto para que Nott continuasse. Após a derrota dos Lordes das Trevas, a propaganda da luz estava por toda parte, disse ele, com ar estudioso, sem olhar na direção dela nem para a cicatriz em forma de raio em seu rosto. Não ajudou o fato de a maioria dos apoiadores dos Lordes das Trevas serem de famílias das trevas. Sofremos um grande golpe na última guerra, e de repente, não havia ninguém para lutar por nossas tradições. Nascidos trouxas e mestiços começaram a pressionar pela proibição da magia das trevas e de nossos rituais. E logo fomos forçados a adorar Nossa Senhora da Magia em segredo, como criminosos, concluiu Nott, amargamente. O garoto estava mais apaixonado do que Elisa jamais o vira. É por isso que existe tanta animosidade entre os nascidos trouxas e os sangue puros, não entre os nascidos ruins por terem sangue impuro, mas porque eles mancham nossas tradições. Acrescentou Zabini, parecendo incomumente sério. E é por isso que não consegui encontrar nenhuma informação sobre isso. Porque é ilegal? Os alunos da Sonserina assentiram com ar sombrio.
Até mesmo os alunos dos anos mais avançados haviam escutado a conversa e agora a encaravam com curiosidade evidente. Alguém sabe como realizar os rituais de Samhain? Perguntou Elisa ao grupo, observando-o se remexer desconfortavelmente. Finalmente Marcus Flint assentiu com a cabeça, admitindo que sim. Se eu encontrar um lugar seguro para praticá-la sem ser pego, você estaria disposto a me ensinar? Elisa achou-se sinceramente divertida com os olhares surpresos que atraiu. Eles já deveriam saber que ela não era uma traidora de sangue. Tudo bem, Potter concordou Flint, embora parecesse bastante confuso com toda a interação. Elisa sentiu para si mesma enquanto todos começavam a conversar entre si. Eles lhe deram muito em que pensar. O troll era o único assunto de conversa quando novembro chegou. A garota Granger quase foi morta por ele. Teria sido se Weasley não tivesse aparecido e, de alguma forma, nocauteado o troll. Se essa fosse mesmo a história verdadeira. Elisa se viu absorta nos pensamentos sobre o que Nott havia revelado sobre Samhain. Ela estava incrivelmente interessada nos rituais em si, é claro. Tinha a sensação de ser uma das raras pessoas que sentiam tal conexão com sua própria magia, depois de semanas observando seus colegas atrapalhados. E valeria a pena se ela pudesse participar de um ritual para se conectar com a Senhora da Magia. Sim, tudo era muito interessante, mas o que realmente ocupava sua mente nos últimos dias eram as outras coisas que Nott lhe contará, intencionalmente ou não. Primeiro, ela não concordava com a proibição de rituais. Na verdade, ela não acreditava na regulamentação da magia negra, mas sabia que ainda tinha muito a aprender sobre isso. Segundo, quase todos na Sonserina estavam alinhados com as trevas, o que ela já sabia. Isso era ótimo, pois se encaixava perfeitamente em seus objetivos de arruinar Dumbledore. Mas o mais importante era o que ela havia aprendido sobre o Lorde das Trevas. Ele não era o lunático terrorista desvairado que ela havia descartado imediatamente, pelo menos não a princípio, mas sim um líder de verdade, com objetivos concretos. Pelo menos era o que se podia julgar pelo tom reverencial de Nott e pelo desprezo que ele demonstrou ao explicar como o público via a guerra. O Senhor das Trevas era importante para a corte dela, para os seus seguidores. E a corte dela era importante para ela. Eles eram a base do seu poder, as pessoas em quem ela eventualmente teria que confiar. Ela se importava com a sua corte e, por sua vez, se importava com o que eles faziam. Ela teria que pesquisar discretamente mais sobre o Lorde das Trevas sem chamar a atenção de Dumbledore, para quem precisava manter sua postura de garota de ouro. Já era ruim o suficiente que... Elisa sentiu o chão pender perigosamente ao tropeçar na escada e agarrou-se rapidamente ao corrimão. Se não fossem seus reflexos rápidos, teria caído escada abaixo. Tentando acalmar o coração, respirou fundo algumas vezes antes de continuar andando. Não tinha dado nem 2 passos quando tropeçou novamente, desta vez dando um salto para trás para evitar esbarrar no professor Quirrell. Cuidado com o que você faz, senhorita Potter, não gostaria que você caísse, não é? Disse ele educadamente, sorrindo. Elisa o observou por alguns instantes antes de exibir um sorriso envergonhado. Claro, professor, eu sou terrivelmente desastrado. Os dois permaneceram em silêncio por mais um instante antes de Elisa finalmente se mexer. Bem, preciso ir, professor. Tenho uma partida de quadribol para assistir, disse ela com naturalidade. Quirrell ficou parado ali por mais alguns instantes antes de se afastar. Claro, senhorita Potter, eu não gostaria de ficar com você. Elisa passou por ele, caminhando firmemente pelo corredor, repassando a interação em sua mente. Ele não gaguejou uma única vez durante a conversa. E ela tinha certeza de que não havia imaginado aquele tom avermelhado nos olhos dele. Que curioso. Ela era realmente curiosa, aquela garota Potter. Interessante. Profetizada para ser sua inimiga, a queridinha da família Potter, e ainda assim selecionada para Sonserina. Charmosa e inteligente, era o consenso geral dos professores, mas Lord Voldemort via algo mais nos olhos da garota. Algo um pouco fora do comum, um pouco diferente, que a distinguia de seus colegas. Sim, ela era interessante e nada do que ele esperava. Mas ser interessante não salvaria sua vida. Ele era o Lorde das Trevas, Voldemort, havia conquistado até mesmo a morte e não seria detido por uma garota. Não, ele recuperaria seu corpo, retornaria à sua antiga glória e então, de um jeito ou de outro, a garota morreria. Ele se certificaria disso. Se Zabine ou Nott tivessem notado seu estranho tique de se segurar continuamente no corrimão ultimamente, não comentaram.
Provavelmente atribuíram isso à sua paranoia e deixaram por isso mesmo. Elisa podia ser paranoica, podia ter exagerado toda a situação, mas descobriu que geralmente era melhor presumir o pior das pessoas e se surpreender positivamente mais tarde do que o contrário. Ela e Nota estavam sentadas no salão comunal da Sonserina. Por fora, parecia que ambas estavam concentradas em uma partida de xadrez, mas, na verdade, ela sabia que estavam ouvindo atentamente as conversas dos alunos ao redor, principalmente do barulhento e indisciplinado time de quadribol. Torre para B5, entoou Elisa, fingindo estudar o tabuleiro enquanto escutava. Bem, eu ouvi dizer que os gêmeos Weasley entraram sorrateiramente no corredor do terceiro andar e encontraram um Cérbero. Deu um susto danado neles. Um Cérbero. Ora, Dumbledore não tem motivo nenhum para manter uma criatura dessas aqui. Elisa voltou sua atenção para o tabuleiro. O último movimento de Nota a colocará em xeque-mate. Suspirando, ela derrubou seu rei e o tabuleiro foi reiniciado. Um Cérbero. Por que Dumbledore manteria uma besta ali? Especialmente no corredor proibido do terceiro andar, parecia que ele o estava guardando. Ou está protegendo outra coisa. O Hagrid não disse que tinha pegado algo no Gringotts para Hogwarts justamente no dia em que o cofre foi arrombado? Não existe lugar mais seguro no mundo do que Hogwarts. Era o que todo mundo dizia, então, e se? Seus devaneios foram interrompidos quando a porta da sala comunal deslizou e Zabine entrou cambaleando. Não era estranho que o outro garoto tivesse horários irregulares, já que Elisa sabia que ele passava muito tempo construindo laços com outras casas, mas seu andar estava estranho, e à medida que ele se aproximava, Elisa pôde ver o início de um hematoma escuro ao redor de seu olho e sangue seco sob seu nariz. Quem fez isso? Perguntou Elisa, levantando-se imediatamente. A conversa ao redor dela cessou, mas ela não ligou. Quem fez isso? Ela repetiu, sentindo a fúria crescer dentro de si, a mão que segurava a varinha tremendo perigosamente enquanto Zabine permanecia teimosamente em silêncio. Sob seu olhar fulminante, porém, ele pareceu murchar. Fui atacado por um grifinório idiota, deixa pra lá, resmungou ele, irritado. Evidentemente, seu orgulho também havia sido ferido. Diga-me o nome. Zabine olhou para ela sem entender por um momento, mas logo começou a ficar preocupado ao ver a expressão em seu rosto. Foi Cormac McGonagall, comentou ele amargamente antes de se deixar cair na poltrona que ela acabará de ocupar. Elisa sentiu com a cabeça em agradecimento, sentindo-se imersa numa fúria fria e distante. Fazia tempo que não se sentia assim, desde que Malfoy a desafiara, um mês atrás. Era quase revigorante sentir aquela fúria gélida percorrer suas veias. Alguém traga um bálsamo cicatrizante para ele, não me importa quem seja, ordenou ela, e Terrance Higgs saiu apressado, presumivelmente para ir buscar. Alguém sabe onde estará esse Cormac? Ele me encurralou no segundo andar, disse Zabine, fazendo uma careta enquanto o movimento agravava seus ferimentos. Você provavelmente conseguiria pegá-lo antes que ele chegasse à torre da Grifinória, comentou Nott distraidamente. Como se estivesse falando do tempo e não dos planos de Elisa para assassinar um homem. Elisa sentiu em resposta antes de sair furiosa da sala comunal. Ela conhecia alguns atalhos graças à sua exploração do castelo. Ela poderia interceptar Cormac antes que ele chegasse à torre da Grifinória e lhe dar uma lição sobre o que acontece quando se mexe com o que é dela. Ele não era dos mais inteligentes, observou Elisa, escondida em uma sala de aula vazia, esperando que ele passasse. Ele caminhou pesadamente pelo corredor, sozinho, com um sorriso estúpido e presunçoso no rosto, e Elisa jurou que ainda conseguia ver sangue em seus nós dos dedos. Isso não diminuiu em nada sua fúria crescente. No momento em que ele estava prestes a passar, Elisa murmurou um Petrificus Totalus baixinho, estremecendo ao vê-lo cair no chão com um baque surdo. Elisa arrastou seu corpo inerte para a sala de aula vazia, tirando a varinha do bolso dele antes de amarrá-lo rapidamente com um encarcerous, e desfazer o feitiço de petrificação. Ela queria que ele soubesse o que estava prestes a fazer. Assim que o feitiço foi desfeito, ele começou a se debater contra as cordas, cuspindo maldições em voz alta. Ora, Cormac, eu só tenho algumas perguntas para você, disse ela com ar de superioridade. O que você quer, sua louca? Ele gritou novamente, debatendo-se violentamente. Elisa pressionou suavemente o pé em sua garganta e observou-o parar instantaneamente. Não precisa disso, eu só queria saber se você achou engraçado bater em um aluno do primeiro ano da Sonserina, perguntou ela com uma calma enganosa.
Do que você está falando? O pirralho saiu correndo. Ele rosnou ferozmente, mas se acalmou quando Elisa aumentou a pressão em sua garganta. Então você se insinuou para um dos meus alunos da Sonserina? Perguntou Elisa, sentindo uma onda de euforia tomar conta de si. Ele mereceu, eu estava lhe dando uma lição. Oh Cormac, você realmente deveria ter pensado melhor nas suas respostas, disse ela, tirando o pé da garganta dele enquanto ele tentava recuperar o fôlego. Parece que agora serei eu quem lhe dará uma lição. Elisa se agachou, ficando cara a cara com o verme patético, quase saboreando o olhar de medo em seus olhos. Ele começou a se debater inutilmente novamente, agora em completo pânico. Preciso te ensinar a não mexer no que não te pertence. Elisa pegou uma das mãos dele, provavelmente a mais dominante, e encostou a varinha em um dos dedos. Circunrota, Elisa entoou suavemente, observando fascinada enquanto o dedo dele começava a girar até ouvir um estalo horrível e Cormac soltar um gemido de dor. Ela repetiu o processo em mais 3 dedos, e seu sorriso se alargava a cada vez que ouvia os ossos estalarem e seus gritos de dor. Parou depois de 3 dedos e o libertou das amarras, observando-se encolher em posição fetal. Inclinou-se para mais perto dele, seus olhos verdes venenosos encontrando os dele, marejados. Agora você vai até Madame Pomfrey e diz que quebrou a mão socando uma parede, não vai me mencionar e nunca mais encostará um dedo nos meus sonserinos. Caso contrário, não me limitarei apenas aos seus dedos, entendeu? Explicou ela calmamente, girando a varinha na mão, o que o fez estremecer. Ele assentiu freneticamente e Elisa retribuiu com um sorriso tranquilo. Foi um prazer, disse ela, e sentiu seu sorriso se tornar afiado, transformando-se em algo cruel. Ela saiu da sala, deixando Cormac para trás. Ela nem sequer tinha violado o toque de recolher. No almoço do dia seguinte, corriam boatos sobre Cormac. Parecia que ninguém havia acreditado na sua desculpa de dar um soco na parede, mas enquanto não houvesse outra explicação, tudo estava bem. Os outros sonserinos a observavam nervosamente o dia todo, embora Elisa tivesse certeza de ter percebido um certo respeito relutante em seus olhares. Quando Cormac finalmente entrou no salão naquele dia, depois de passar a noite dolorosamente regenerando seus ossos, Elisa lhe lançou um sorriso benevolente e observou. Divertida, seu rosto empalidecer rapidamente. Zabini e Not, que estavam sentados ao lado dela, trocaram um olhar ao presenciarem a cena. Potter, começou Zabini, e Elisa olhou para ele, curiosa com seu tom hesitante. Obrigado, poucos fariam o que você fez, disse ele seriamente, com os olhos castanhos expressivos repletos de uma emoção que Elisa não conseguiu identificar. Eu sempre cuido do que é meu, Zabini respondeu ela com um sorriso, ignorando a gratidão dele. Blaise, disse ele, sorrindo para ela. Acho que já chegamos ao ponto de usar apenas o primeiro nome, não acha? Brincou, e Elisa riu alegremente, mesmo quando ele passou o braço em volta de seus ombros. Not balançou a cabeça diante das travessuras deles e voltou a ler seu livro. Por que você está com essa cara de decepção, Theo? Provocou Elisa enquanto o outro garoto tentava ignorá-las. Sim, Theo, relaxa. O que Blaise ia dizer foi interrompido quando Theo lhe deu uma pancada na cabeça com o livro didático. Ela sorriu enquanto observava as travessuras deles. Ela sempre protegeria o que era seu, tanto Blaise quanto Theo.